Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, particularmente aqueles dos cursos de administração e também para os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentarem, ampliarem, incorporarem novos conhecimentos, aproveitando como formação complementar os seus cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é cultura empreendedora no setor público. Para isso está aqui ao meu lado o professor Miguel Eduardo Moreno Agnès. O professor Miguel concluiu seu estágio pós-doutoral em Administração Internacional no Centro de Estudos em Administração Internacional da Escola de Altos Estudos Comerciais, afiliada à Universidade de Montreal, no Canadá, e concluiu o curso de doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Já atuou como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração, ou ATUA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é professor titular daquela Universidade Federal, já orientou diferentes trabalhos, publicou dezenas de trabalhos em congressos, artigos científicos, enfim, e pesquisa e desenvolve trabalhos especialmente nas áreas de tecnológica, artístico-cultural, enfim, recursos humanos, trabalho, administração pública, crise do emprego, cultura organizacional, formação profissional, gestão de mudança, inovações tecnológicas, administração pública boliviana, inclusive. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado pela sua disponibilidade e interesse em participar desta teleconferência. Muito obrigado, é um prazer, uma satisfação estar aqui e, de fato, poder contribuir nessa discussão de um tema tão importante como é a cultura, não? E, neste caso, a cultura empreendedora necessária para o setor, para desenvolver o espírito dentro do setor público com essa questão mais empreendedora. Muito bem. Para começar essa nossa teleconferência, a gente exibe agora uma rápida reportagem que situa o tema sobre o qual nós vamos conversar. Quando se pensa em empreendedor, é normal imaginar aquele profissional que cansou de ser funcionário e abriu o próprio negócio, ou até aquele que descobriu uma coisa nova e resolveu fazer disso seu ganha-pão. Mas, e no setor público, será que existem empreendedores? O setor público, acho que ele é meio desorganizado, né? No Brasil, meio bagunçado. Os funcionários fazem o que querem, quando querem, entram de greve quando querem, não tem compromisso nenhum com a população. Como em qualquer empresa, tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos. Só que eu acho que no setor público acontece de ter gente trabalhando menos, sabe? No setor público, dependendo do segmento, que umas pessoas, quando entram no setor público, quando entra um funcionário público, ele é meio que intocável. Assim, as pessoas pensam que quando entra, faz o concurso, ela se torna intocável. Tipo, aí alguns se acomodam e outros entram no setor público querendo realmente mudar. Estão lá dentro para mudar alguma coisa, para realmente fazer alguma coisa certa. Antes de mais nada, é preciso saber que empreendedor não é só aquele que abre o próprio negócio, é também aquele que tem visão de mundo, é ousado, otimista, criativo e, principalmente, é aquele que sabe errar, persistir e corrigir os erros. Será que é possível ter profissionais assim no setor público? Estamos de volta para começar a conversa sobre cultura empreendedora no setor público com o professor Miguel Eduardo Moreno Agnès, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, vamos tentar iniciar essa nossa conversa entendendo um pouco o que é esta cultura empreendedora, porque a rigor, quando se fala em empreendedorismo, normalmente o senso comum remete isso a iniciativas de quem monta o seu próprio negócio, de quem é um empreendedor pessoalmente falando, aquelas pessoas que começam de baixo e se transformam em diretores de uma empresa. E no setor público, como é que se situa a cultura empreendedora? Bem, vamos iniciar esta nossa conversa mostrando de como o setor público tem mantido na cultura, definindo um pouco essa questão de empreendedorismo e o que remete a essas questões de criar seu próprio negócio que tem se espalhado nos últimos anos recentemente, e ver essas relações de choque cultural existente
no mundo atual, do qual se reflete mais tarde em práticas de gestão inapropriadas, se pode dizer, ou apropriadas para um tempo que já não existe mais, que é o tempo causado por certas mudanças. Bom, como nós sabemos, nos últimos anos tem sido incentivada, não, a proposta de mudança, de câmbio a nível internacional na economia, mudança na tecnologia, nas mais diferentes formas de atuação que se pode dizer, e que o homem esteve justamente provocado na maneira de fazer as coisas. Não? Nós temos inúmeros exemplos dentro, não só do setor privado, mas dentro da administração pública, de que nos leva a pensar, não, a ter uma nova visão, se pode dizer, estratégica de fazer as coisas. Durante muito tempo esteve separada essa questão, justamente pelo próprio Conselho de Administração, do que é a política da administração. E pouco se aproximou-se dessas questões. Existia quem pensasse as coisas, existia quem fizesse as coisas. E isso havia uma separação muito grande. Podemos dizer que isso teve origem no modelo de Taylor, não, de fazer as coisas, e foi se desenvolvendo mais profundamente, não, com a burocracia e com outros modelos, de se implementar. Nos últimos tempos, e isso em função das grandes reformas ocasionadas, começa nos anos 80, não, mais precisamente 79, com Margaret Thatcher, Ronald Reagan e outras, de implementar um novo modelo de gestão pública, se pode dizer. Nós passamos, então, de um modelo patrimonialista para um modelo burocrático, e agora, nos anos 80, enfrentamos essa questão chamada de, pode dizer, nova gestão pública, o qual nos remite a uma nova visão. É claro que as coisas não acontecem de maneira alguma sem ter um objetivo, sem ter um planejamento. O Peter Drucker, por exemplo, quando fala nessa questão empreendedora, o antigo planejamento que era feito, ele dizia, não, que a maioria das nossas pessoas, se você perguntasse o que fazia, eles estavam apagando incêndio. Ninguém mais, ou seja, não, provocada por essa situação, parecia-se viver estar em uma camisa de forças, ou seja, o planejamento com objetivos bem claros, definidos nos escritórios, não? Era, de fato, se pensava que isso poderia acontecer naturalmente na sua prática. Por quê? Porque havia uma separação de quem pensava, de quem executava. E o que mais poderia dizer mais grave, não havia a visão estratégica. Há um autor chamado Missenberg, não? Que fala sobre o processo estratégico, e ele coloca 5 coisas importantes. Ele desenvolver um pensamento, uma mentalidade estratégica, desenvolver um pensamento estratégico, desenvolver uma programação estratégica, que é o próprio planejamento que se pensava antes dos anos 70, desenvolver uma implantação estratégica e uma avaliação estratégica. Ou seja, 5 passos que se devem dar, que o administrador hoje em dia, ou seja, o administrador público, perdão, deve ter, não, para chegar a criar boas práticas de gestão, bom resultado dentro disso. O segundo ponto que vamos abordar para entender melhor essa questão, primeiro dessa passagem dos modelos burocráticos, não, até a nova gestão pública, é tentar entender como esse conceito evoluiu do conceito de empreendedor. De fato, não é um conceito novo que a gente tem, já antigo, dos anos 1800, não? Diversos autores, Castillon, Jan Simons e outros autores, não? Schumpeter, vieram desenvolvendo tudo isso com uma forma inovadora de se pensar, não, essas grandes transformações e mudanças, de tentar, não, aplicar para fazer melhor essa situação.
E esse fazer melhor é que está aí. Quando a gente se remete um pouco para o modelo burocrático, quando a gente se remete um pouco para o modelo do Estado, quando a gente pensa no tamanho do Estado, quando a gente pensa de que forma poder fazer melhor as coisas. Lembremos bem que essa nova gestão pública tem praticamente alguns princípios básicos a cumprir, como é a questão, por exemplo, da visão calcada no cliente, nesse caso, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da gestão, da administração pública, calcado na visão do cidadão. Não? Um segundo ponto é a questão de poder medir se estamos passando por uma gestão pública, ou seja, foco nos resultados. Então, a gestão, há um princípio básico que não se pode gerenciar nada que não se possa medir. E essa é uma das maiores dificuldades quando a gente trata de criar essa cultura empreendedora, buscando e tentando medir. Como medir o trabalho de uma secretária, de um executivo? É fácil ter medidas de número, a quantidade de pessoas que se atendem em um hospital, mas o difícil é saber que esse serviço é prestado e tentar ter desempenho entre um e outro e criar não somente cooperação, mas competição dentro do setor público para criar um ambiente mais saudável, competitivo, cooperativo e colaborativo, se pode dizer, do ponto de vista estratégico que tem que se levar adiante. Então, nós vemos que essa grande dificuldade de enfrentar essa cultura empreendedora recai justamente nas suas práticas, nos seus conceitos, da forma como a gente vinha fazendo as coisas. Eu lembro bem quando analisava todo esse processo, comecei a estudar a cultura, você citou que tinha estudado a cultura da Bolívia, é decir, a reforma do Estado da Bolívia, e em uma das coisas mais difíceis que a gente tentava ver era justamente nessa reforma de pensamento que a gente tinha, que era a primeira visão que se tinha. Porque o que ocorre com quando a gente fala em uma cultura empreendedora? A gente remete a uma nova prática, a uma nova forma de se caracterizar por nossos costumes, por nossos hábitos, por nossa forma de pensar que se desenvolve. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, e nesse caso particular, tomando como exemplo a Bolívia, que eu posso falar com mais propriedade, é no sentido de mostrar de que ele via do Império Inca, um império totalitário, passou em 1825 para uma nação livre, e nessa nação livre, ou seja, anteriormente a isso, todas as coisas que existiam, a terra, as pessoas, os bens públicos, escolas, enfim, tudo pertencia ao rei. Dessa passagem, ou seja, o dono era o rei, inclusive dos próprios cidadãos. Ele dispunha sobre quem vivia, quem ia morrer, quando efeitos de que se fazia justiça. Com essa passagem, então, de esse modelo, se pode dizer, totalitário, para um modelo de república livre, disposto no artigo 1º, representativa e tudo, mostra de que há nisso que as pessoas não se aperceberam desse pensamento, onde cada indivíduo é o dono de tudo que existe. E não simplesmente, quando a gente pensa no Estado, que os governantes são os donos das coisas, mas é o próprio cidadão, onde ele tem e a questão do voto é que ele vai fazer essa representação. Então, essa responsabilidade, se pode dizer, maior no cidadão, que se apercebe para criar essa cultura empreendedora, é fundamental que se chegue a tomar e desenvolver dentro dessas situações. Nós estamos aqui conversando com o professor Miguel Eduardo Moreno Agnès, dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, hoje falando sobre esse tema, cultura empreendedora no setor público. Agora, professor, me parece que a ideia central desse tema, cultura empreendedora no setor público, não é necessariamente transformar o Estado, as suas estruturas, num ambiente semelhante ao ambiente corporativo externo, enfim, mas é aproveitar princípios e valores que o empreendedorismo tem
para tornar o Estado mais eficiente, para que as ações tenham a devida avaliação, acompanhamento. É esse o sentido, quer dizer, é o Estado apostar na inovação, como a iniciativa privada e o mercado apostam, como o empreendedor aposta, na ousadia, na coragem para enfrentar determinados temas. É mais ou menos essa a perspectiva de um Estado empreendedor? De fato, é mexer um pouco com as pessoas do setor público, com o próprio Estado, torná-lo mais ágil, mais leve. É por isso que a gente tem, a chegar a esse modelo, tem usado alguns outros inovações organizacionais para que se possa o Estado tornar mais ágil, não? Na sua prestação de serviços, não? Na atenção a esses serviços. Não? Existem aí alguns modelos da qualidade total, por exemplo, que se desenvolvem, que são princípios inadmissíveis se não uma empresa, uma organização qualquer possa se estar utilizando. Qualidade em atendimento de saúde, qualidade nos serviços básicos, qualidade em educação. E para se ter essa qualidade, tem que se pensar na melhor forma de satisfação das pessoas, de que aquilo que você está... E aqui que vamos, se você é o dono do serviço, da educação, e você recebe uma educação, você vai estar satisfeito. Não? Existem meios de caminhar para isso, por exemplo, na questão da inovação. Alguns países têm se apoiado, muitas vezes, em políticas para pensar de maneira diferente. Não? Pensemos no caso, por exemplo, que a gente tem da odontologia, para não cair sempre na mesma questão. É de se esperar que, se a gente tem maior aplicação de recursos para tratamento dos dentes e todo, a gente obtenha resultados positivos. Mas parece ser que quanto mais recursos se aplica na saúde, em seus setores, mais aumenta o número de pessoas com cáries na sociedade. O que está errado? Se a gente vem fazendo de maneira de aplicação de tudo no primeiro passo, podemos pensar ao revés em termos de políticas, quando a gente fala que se deve fazer, e os governos nessa inovação que tem que estar abertos, políticas no sentido de premiar aquele que tem os dentes bons. Então isso vai fazer com que o cidadão, é uma inovação, é decir, em termos tributários e outros, de recolher esses impostos daquelas, não castigar aquele que tem dente bom, não? Mas a gente termina privilegiando, porque não. Imagine isto, onde você vai recolher recursos, é decir, vai recolher recursos de seu próprio hábito de bem que você vai fazer. No caso da educação, não? A gente viu várias propostas que os governos fizeram, não? O Vale Transportes e outros. Acontece que aqui é que vem e começa sendo comercializado e os programas terminam não se desviando do objetivo final. Imagine na educação você receber um vale que você pode, como cidadão, escolher aquela escola que melhor presta serviço a seus filhos. Não? O trabalhador, o brasileiro, o cidadão, pode dizer, essa escola que está perto da minha residência, essa escola com esses vales vai poder contratar pessoas experientes, pessoas capacitadas, e não simplesmente fazer um concurso que lhe é imposto essas questões. Existem muitos exemplos de princípios inovadores que que se aplicaram. A questão é caminhar e confiar. Eu acho que os centros os centros de estudos, as universidades, quando se trata de criar em um estilo empresarial, a gente tem a incubadora, mas nós temos que ter incubadoras sociais, projetos inovadores em políticas, de que deem resposta a mais para poder medir, melhorando esse resultado, e não simplesmente contabilizando. Porque o que a gente faz é contar as coisas que estão ruins, é contar as coisas que não deram certo. Vamos pegar o lado certo, vamos fazer e pensar de maneira contrária, diferente aquilo que a gente pode estar esperando. Com certeza vamos encontrar um melhor caminho de ter de criar, de ter uma cultura, um empreendedorismo
social, não? Ou despertar um espírito nas pessoas de ter iniciativa. Não? Um dos maiores princípios, por exemplo, não é ser inteligente. E isso é um dos casos que a gente encontra na administração pública. As pessoas não têm iniciativa. Se acomodam. Ou não querem, se acomodam. E essa iniciativa deve nascer de desenvolver esse espírito em qualquer que seja, de ver no próximo, de pensar um modo diferente de fazer as coisas. Porque antes, nos princípios da administração estava que você não podia pensar um modo diferente, só existia uma maneira certa de fazer as coisas. Então agora, cada um pode ter uma maneira diferente de fazer as coisas, e melhor. Não? Professor, deixa eu lhe passar aqui duas questões que nossos alunos que participam aqui dos cursos presenciais e à distância interagem sempre na oportunidade dessas teleconferências. A pergunta da Débora, obrigado Débora, que é aluna do curso presencial: como pensar em cultura empreendedora no setor público quando o mesmo é extremamente burocrático e os administradores, na grande maioria, o que afirma a Débora, não possuem uma formação adequada? Como é que nós sensibilizamos alguém que talvez não esteja disposto a ser sensibilizado para atuar dentro da cultura empreendedora no setor público? Bom, Débora, é uma pergunta importante. Não é fácil de ser respondida, porque senão há muito tempo já os nossos governantes tivessem tido uma proposta para fazê-lo, porque eu acho que primeiro atrás de tudo isso tem primeiro que desenvolver uma consciência das coisas do mundo que a gente está. Nós sabemos que esse mundo, é decir, esse modelo burocrático que você indica tê-lo, nós sabemos que ele não é que se tenha esgotado. Eu acho que o modelo burocrático deve seguir funcionando, mas desenvolvendo outras características fundamentais que devem dar início para uma toma de consciência maior da nossa realidade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos sair dessa apatia generalizada que encontramos, onde existem melhores maneiras de fazer as coisas. E essa toma de consciência que deve estar nas pessoas hoje que veem um mundo diferente. Pensemos um pouco nas coisas que tinha 10, 20 anos atrás. A gente não tinha informação. Era pouquíssima informação. Hoje nós podemos comparar dia a dia que chega em casa, assiste 3, 4, 5, 20 canais. A gente vê cada país, cada sociedade, cada cidadão defendendo seu direito, vivendo melhor, procurando uma vida melhor. Então, essa comparação faz que a gente seja tentado, também pressionado a querer essas mudanças maiores, essas mudanças que são fundamentais para a nossa sociedade, para a nossa convivência, para a nossa qualidade de vida que a gente quer levar adiante. Então, eu acho que tomando consciência, discutindo isto, em nossos centros, eu disse, nós temos que fundamentar, principalmente, o setor privado tem dado passos grandes, o setor público também, mas ainda falta muito. E ainda falta muito porque o mais difícil não está na questão de mudança tecnológica, não está na questão da mudança das pessoas, está na valorização das pessoas, está na formação, está em fundamentar, em encontrar em acreditar em um novo homem que deva ser capaz de fazer tudo isso. E claro, a gente sempre esperava que os governos fizessem tudo. A gente acreditava nesse estado de bem-estar que podia trazer-nos felicidade, que poderia fazer-nos melhor. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Estão aí os exemplos do mundo, estão as mudanças que estão sendo provocadas e sabemos hoje de que simplesmente com a consciência que cada indivíduo tome a responsabilidade em termos de si, responsabilidades estas que são os princípios básicos, responsabilidade não como a gente espera que seja a responsabilidade social, mas a responsabilidade que os nossos pais nos ensinaram, que vocês aprenderam na escola primária e que quando agora estão adultos estão desaprendendo, não? A honestidade, é a ética, são os princípios de cada um
não? Que os pais querem e dedicam e que diga certas coisas, não mentir, não fazer as coisas, mais tarde isso se vai desempenhar em uma vida muito mais saudável. Se nós conseguimos aplicar isso, se nós conseguimos desenvolver essa consciência empreendedora, não no sentido de ter o seu próprio negócio, porque não podemos esperar não, de que o setor público é um bem de todos, então, mas sim desenvolver unidades de gestão na administração pública capazes de ter inovação. Professor, rapidamente mais uma pergunta, essa da Carla, do curso presencial. Quais seriam as consequências de um empreendimento no setor público que desse errado, um fracasso numa ação empreendedora no setor público? Como justificar o uso do dinheiro público de forma irresponsável? Ver se a gente consegue entender essa questão que a Carla coloca, né? Quer dizer, o Estado tem sobre si o peso de se movimentar por conta da contribuição da sociedade. Então, a ousadia e a inovação têm que ser pensadas e planejadas, né? Evidentemente que o extremo a que a Carla se refere seria uma má gestão. E não depende de uma atitude empreendedora. Você tem má gestões conservadoras também, né? Carla, e nisso sua pergunta se dirige não, fundamentalmente a saber usar não somente esse espírito empreendedor, mas de usar os métodos adequados para que não dê errado. O modelo de gestão que você vai levar adiante, o planejamento estratégico que tem que ser feito. Você não pode esperar que as coisas aconteçam por si só. Você tem que planejar, você tem que aplicar rigorosamente tudo aquilo que você vem aprendendo, tudo aquilo, todas essas experiências, práticas positivas, práticas boas, aceita mais que tudo pela comunidade, não? Nós temos no Brasil diversas práticas que estão sendo adotadas, copiadas para outros países emergentes, não? Apoiados em certas contribuições empreendedoras que melhoraram a vida do cidadão, não? A questão está na qualidade de vida do cidadão, a questão não está na quantidade, não está em ter mais, não está está em você ser um indivíduo respeitado, um ser digno, um ser não, com toda a dignidade para se viver não, em qualquer lugar, principalmente nesse Brasil. A segunda questão que me remete, não, se você pode... como justificar o uso do dinheiro público de forma irresponsável? Bom, se a ação empreendedora fracassa, por exemplo. De fato, essa justificativa não tem, não? É o que nos sente sentir impotente, triste como cidadão de não ter aplicado. De fato, eu vou um dia poder olhar para vocês que estão fazendo esse curso de gestão e a responsabilidade que nós temos em conjunto para chegar adiante e não termos essa situação a lamentar. De fato, está na aplicação de todas essas melhorias que se possam esperar dentro dessas situações que a gente está levando dentro disso. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento de mais essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, hoje conversando com o professor Miguel Eduardo Moreno Agnês, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas para encerrarmos eu gostaria de conceder aí 1 minuto para falar diretamente com esses jovens, com estas jovens que seguramente estarão no Estado, numa administração pública, numa gestão pública, com essa ênfase, com esse seu entusiasmo em defesa de atitudes ousadas, inovadoras, empreendedoras. Professor, 1 minutinho para falar com os nossos Obrigado. alunos. Quero aproveitar esse minuto para dirigir-me e indicar a vocês de 7 sentidos que a gente precisa desenvolver para tornar-se um líder, um administrador na área de gestão, principalmente na administração pública. O primeiro sentido a desenvolver é o sentido da urgência. Não? O segundo sentido de urgência é no sentido de dar resposta com mais rapidez às coisas, já que nós vivemos um mundo burocrático, isso tarda. E isso não é fácil de fazê-lo. O segundo sentido é o sentido de bom senso. Na maior parte das coisas, bom senso deve prevalecer. Não somente porque vocês estão fazendo esse curso de administração, pretenda que chegar lá. Bom senso até qualquer um pode ter.
o mais cidadão, menos escolarizado, também tem bom senso. O terceiro sentido é o sentido da responsabilidade. Já me referi àquele. Responsabilidade como os pais ensinaram, com os princípios básicos de uma escola, como a gente quer que nossos filhos sejam o futuro da manhã. O quarto sentido, o sentido da inteligência. Não porque não sejamos mais inteligentes, mas sim inteligência significa saber usar as coisas complexas, saber ler, o complexo torná-lo simples. Isto é, poder falar vocês com seus funcionários, poder dizer às pessoas que menos entendam das coisas como se deve fazer para provocar as mudanças. O quinto sentido é o sentido da visão. Visão. E o que é a visão? É perguntar você, o que você faz? A um pedreiro, por exemplo, e dizer, coloca o tijolo. Não. E a outro que o mesmo faz. O que é o sentido da visão? Ele diz, o que você faz? Eu estou construindo uma catedral. Vocês estão construindo esse país. Por isso que agora deve desenvolver essa visão estratégica. E, finalmente, menos importante, é o sentido da transcendência com a vida. Porque só podemos ter uma vida melhor se pensamos em futuras gerações. E eu acho que essa mensagem que eu deixo também de desenvolver esses 6 sentidos para termos uma cultura empreendedora, uma melhor administração pública, um país onde a gente viva melhor. Professor Miguel Eduardo Moreno Anies, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui nesse programa Oficinas de Gestão. E você já sabe a programação completa, a agenda das próximas palestras e as palestras anteriores você encontra no endereço oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.